Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro, onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você vender mais, ter mais resultados e ser reconhecida pelas suas pacientes como referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 na metade do tempo. E o tema de hoje é como perder o medo de realizar procedimentos faciais com a pressurizada. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para realizar com segurança os procedimentos faciais. Isso, claro, não significa que você nunca mais terá nenhum tipo de intercorrência, mas sim que você vai saber preveni-las e também como lidar com elas. E, gente, com toda certeza, eliminar o medo de realizar esse tipo de tratamento vai fazer com que você aumente o leque de opções de serviços que você vai oferecer aí na sua clínica, no seu consultório, né? E juntamente com isso vai aumentar o quê? A sua autoridade e o seu faturamento. Por outro lado, não romper com isso é algo extremamente limitante e que põe a sua carreira em risco de uma determinada forma. E aí eu queria contar uma história aqui para vocês que eu sempre me lembro, né, da Raila. A Raila, ela é uma aluna da plataforma pressurizada e a grande dor dela era exatamente essa, que quando chegava nesse tipo de procedimento, ela indicava outra profissional para realizar, né? Ou seja, ela estava entregando o paciente dela para outra profissional e claro que nem sempre esse paciente voltava para ela, justamente por essa limitação, por este medo, né? Coisa que atualmente agora ela já não perde mais esses pacientes e aumentou absurdamente aí tanto a autoridade dela quanto o faturamento, ok? E eu vejo, gente, que os receios mais comuns, né, que eu noto aí no dia a dia, são o quê? Estourar um vaso ou ocorrer alguma isquemia. E com isso, claro, provocar alguma sequela aí, né? Mesmo que temporária, mas resultar aí na perda do seu paciente, na perda do seu cliente e não saber lidar com essa intercorrência. Uma das grandes causas das principais intercorrências, e daí o medo, é a falta de conhecimento ou domínio aprofundado, gente, de anatomia e também da tão temida necrose que pode ocorrer quando nós geramos aí, né, alguma obstrução de algum vaso muito importante. Se você não tomar a atitude certa no momento certo, isso pode evoluir causando uma necrose. Outra causa de intercorrência é o medo. Outra causa, né, de intercorrência. Outra causa de intercorrência e do medo do profissional é a falta de conhecimento farmacológico, ou seja, de qual substância eu vou utilizar. E, claro, obviamente, né, que faz muito sentido este medo, por quê? Porque se você não tiver esse domínio, o que, que pode acontecer? Você pode levar o seu paciente a ter o quê? Uma reação alérgica, você pode levar esse paciente a ter um processo inflamatório exacerbado. Então, tudo isso realmente justifica este medo, este temor, ok? O primeiro passo para você perder o medo é aprofundar nos seus estudos, principalmente em anatomia vascular. E, em paralelo, o aprofundamento de cada produto que você vai utilizar para a realização indicada e correta de cada procedimento e de cada disfunção. E claro, né, que eu aqui preparei para você no episódio de hoje 5 etapas que você vai precisar seguir para superar de uma vez por todas este medo, ok? Então vamos lá? Preparadas aí, todo mundo? Caneta, caderno, pega aquela agenda aí para você já fazer as anotações. Eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela
para iniciar aqui essa explicação. Então vamos lá. Primeira etapa, etapa número 1, né? Conhecimento da anatomia vascular facial. E aí eu fiz questão de trazer esta imagem aqui, né? Que é do autor André Vieira Braz, onde mostra, gente, aqui, olha só, o quão complexo é o nosso sistema vascular, né? Principalmente quando a gente fala de face. Então, a gente vê aqui a quantidade que nós temos aqui de vasos, de capilares, né? De artérias, de veias. Então, tudo isso daqui é o que abrange a nossa face. E, obviamente, né, que todo e qualquer profissional bem qualificado, qualquer profissional que seja extremamente consciente, sim, ele vai ter um receio de atuar onde ele não domina, onde ele não conhece. E por isso, sim, que você precisa aprofundar ao máximo o seu conhecimento anatômico vascular. Quando nós falamos de face, nós podemos notar aqui, olha, e esse daqui é o eixo principal que nós precisamos iniciar os nossos estudos, que é o que nós chamamos de triângulo da morte, que começa, gente, exatamente por aqui, olha, e vai fazer esse triângulo aqui, olha só, onde eu estou aqui desenhando. Então, essa daqui, gente, é a zona de perigo que nós temos na face. E por que que essa zona aqui é tão importante e tão perigosa? Porque exatamente por aqui nós temos aqui, olha, a nossa artéria carótida aqui, olha, ela passa por baixo aqui do osso mandibular e ela vai subindo aqui, olha, eu já estou seguindo ela aqui, ó. Ela vai subindo por aqui e ela se transforma aqui em artéria facial. Olha só, ela vem aqui. Quando ela está aqui paralelamente à comissura, ela se desmembra aqui, olha, e ela vai ter dois ramos aqui que serão o quê? A minha artéria supralabial e a artéria infralabial, ok? Mais ou menos aqui na altura da asa do nariz, ela também, olha, se desmembra aqui, olha, e ela abre uma ramificação que vai ser a minha artéria nasal, que vai fazer o quê? Vai alimentar aqui o meu nariz, asa e ponta de nariz, ok? E aí ela continua subindo aqui, ela já muda de nome, aqui ela já vai se chamar artéria angular, e ela continua subindo em direção à glabela. Aqui na região de glabela ocorre algumas anastomoses com artérias terminais que vão alimentar, que vão nutrir aqui o nosso globo ocular. E também algo aqui bem importante que ocorre, que é o que? A superficialização dessas artérias e dessas veias. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quanto mais superficial o meu vaso tiver, mais cuidado eu preciso ter nessas regiões. Por quê? Porque o vaso está mais exposto, então eu corro o risco de gerar uma obstrução com mais facilidade. Tudo bem? E aí, gente, nós podemos ver aqui a importância dessa artéria facial, né? Alimenta aqui tanto a região dos lábios, a região de nariz, né? E também aqui culminando na nossa glabela aqui, nutrindo, alimentando, oxigenando aqui toda a região do globo ocular. É dizer, gente, que qualquer erro nesta região, nós estamos correndo o risco de levar o nosso paciente, né, a alguma intercorrência séria. Então, é exatamente por isso que você precisa ter todo o conhecimento aprofundado quando você for tratar face, ok? Muitas vezes, né, me perguntam, doutora, mas com a pressurizada não tem muito problema, porque a pressurizada ela não transfixa vaso. Então, vamos entender. O que é transfixar um vaso? É quando eu tenho uma agulha e essa agulha
fura o meu vaso, entra dentro do vaso e eu acabo injetando algo lá dentro. Verdadeiramente, a pressurizada, ela não faz transficção dos vasos, ok? Ela pode romper capilares, ela pode romper vasinhos, sim, ela pode romper, dependendo da pressão que você utiliza, sim, você terá um retorno sanguíneo, sim. Mas a transfixação ali, né, e correr o risco de injetar algo dentro do vaso, isso daí não ocorre. Por outro lado, dependendo do produto que você utilizar, né? Se você utilizar, por exemplo, produtos no veículo gel, como o ácido hialurônico, você pode gerar o quê? Uma obstrução, não por transficção, mas por edema. Ou então você pode, né, colocar ali em uma região que não é adequada, e aí você vai ter o quê? Obstrução total ou parcial. E aí você vai começar a ter alguns sintomas que você, profissional, precisa detectar precocemente, né? Um deles é a isquemia. O que vem a ser a isquemia? A isquemia é exatamente isso. Quando eu começo a ter um déficit, uma deficiência de oxigenação naquele tecido. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você fez o preenchimento de lábios, ok? E você colocou um pouquinho a mais de produto num local onde não deveria, de uma forma onde você apertou um pouco, você obstruiu, você criou um edema ali naquela região. De que forma que essa artéria ou a sua veia vai se comportar? Imagina uma mangueira d'água, essas mangueiras d'água de jardim, tá? Tá passando fluxo de água normalmente. Você abriu a torneira e tá passando fluxo de água. Aí você vem e pisa em cima. Se você pisar em cima com força, o que acontece? O fluxo de água para. Por quê? Porque você efetuou ali, né, um bloqueio geral, uma obstrução 100%. Tudo bem? Agora, se você pisar levemente, o que acontece? Só diminui o fluxo da água, ele não para totalmente. Então, isso pode acontecer também com as nossas artérias ou as nossas veias. Você pode ou obstruir totalmente, você colocou tanto excesso de produto, você gerou tanto edema ali, que esse edema foi empurrando essa artéria e essa artéria ficou ali obstruída naquele local, ok? Ou então você gerou um determinado edema que ela simplesmente deu uma obstrução, né, parcial, tá? E diminuiu o fluxo sanguíneo. O que vai acontecer nesses casos, né? Você pode gerar aí o que? Uma isquemia. Então, parou de acontecer o fluxo regular de sangue, onde eu tenho entrega de quê? Oxigênio e nutrientes, não é, gente? No sangue, o que eu tenho no sangue? Eu tenho hemácias. As hemácias são células sanguíneas que são repletas de quê? De oxigênio. Então, se eu diminuo a quantidade de hemácias que serão entregues para aquele tecido, eu diminuo a oxigenação. O que vai acontecer? O tecido começa a esbranquiçar do lado de fora. E por isso que é tão importante a gente sempre acompanhar o nosso paciente pelo menos as primeiras 24 horas, porque é exatamente nesse período de 24 a 48 horas que pode acontecer uma isquemia, ok? A região começa a ficar esbranquiçada e aí você precisa fazer o quê? Reverter esse quadro. Existem algumas técnicas de reversão que você vai utilizar, tudo bem? Existe a técnica de massagem adequada, a técnica de aquecimento adequada, e em último caso, você tem uma enzima apropriada que se chama hialuronidase, no caso do gel de ácido hialurônico, que você vai utilizar para você fazer aí, né, a dissolução deste nódulo.
ok? Perfeito? Então, é isso daí que acontece. Se você não fizer nada e deixar essa isquemia ali, ela não vai passar sozinha, muito pelo contrário, ela vai evoluir para uma necrose. E entenda algo que é muito, muito importante: isquemia é reversível, necrose é irreversível. Ou seja, uma vez que o estágio já passou de isquemia para necrose, você já tem a morte do tecido. E infelizmente a gente vê muito esse tipo de caso na região de naso, não é verdade, gente? Na região de nariz. Por quê? Porque o nariz, ele é irrigado aqui, olha, pela artéria nasal e que ela é extremamente fina, delicada e superficial. Então, se você obstrui aqui ou se você obstrui a parte do dorso, você vai gerar isquemia, né? Além dela ser fina, eu tenho pouca irrigação. Eu só tenho esses meios aqui, essas pequenas e delicadas artérias, né? Na ponta do nariz praticamente não tem. Então, se eu já tenho uma região onde eu tenho pouca irrigação e é uma região complexa, né? Na anatomia vascular, eu preciso ter muito conhecimento e muito cuidado. Tudo bem? Então, esse daí, gente, é o primeiro passo que você precisa ter quando a gente fala aí, né, de dominar e de eliminar o medo, tá? Vou fazer o compartilhamento aqui de mais uma imagem bem importante também, olha, que é uma imagem de Fresh Frozen, né? Que, olha só, quando nós falamos, né, de anatomia vascular, é muito importante você estudar aqui as peças anatômicas, porque elas são muito diferentes, né, dos atlas que a gente tem de anatomia. E algo muito importante que talvez ainda não te falaram sobre isso, nunca ninguém te falou e que eu vou te dizer aqui. Nós, seres humanos, né, nós temos diferenças anatômicas entre um e outro. Então, quando você vir, né, nas literaturas ali, as peças anatômicas, você vai ver claramente que, por exemplo, uma artéria infralabial ou supralabial em uma peça anatômica, ela vai estar numa determinada distância do lábio e em outra ela vai ter outra distância, porque nós temos diferenças anatômicas entre um indivíduo e outro. E isso daí é muito importante você ter este conhecimento. Tudo bem? Bom, agora vamos para a segunda etapa, né? Que é tudo que você precisa aí aprender, tudo que você precisa conhecer para que você não tenha mais medo de atuar nos seus tratamentos faciais. E aí nós vamos entrar agora no tema de produtos. Quando a gente fala, né, de produto, também é uma dúvida, se tem muito receio, qual produto que eu vou usar, eu não sei se vai dar certo. E, gente, por que que é tão importante você saber qual produto que você vai utilizar, né? Por que que é tão importante você dominar a farmacologia? Exatamente porque você precisa conhecer a disfunção, você precisa conhecer qual é a disfunção que você vai tratar fisiologicamente e você precisa conhecer a farmacologia do seu produto, a farmacodinâmica dele, como que ele vai atuar naquela disfunção especificamente, né? Não adianta eu conhecer muito da anatomia, não adianta eu conhecer muito da fisiologia, mas eu não conheço nada da farmacologia. E aí eu vou utilizar, por exemplo, para fazer um tratamento, vamos imaginar, de melasma no meu paciente. Ah, eu vou utilizar uma mescla que uma colega me falou, mas você conhece quais são os ativos que estão dentro daquela mescla? Você sabe qual é a farmacologia? Você entende quais são os ativos que vão atuar ali na cascata melanogênica? O que que você precisa atuar aí para o clareamento, para a inibição da tirosinase e outros ativos ali que vão atuar não só, né, no clareamento, mas também na regulação dessa cascata?
de forma inibitória, se você não conhecer isso daí também, você vai continuar com esse medo. Então, ter esse conhecimento farmacológico vai te abrir portas. Primeiro, que você não vai ficar dependente de uma só marca. Segundo, que você vai conseguir fazer todos os seus protocolos diferenciados e de forma extremamente personalizada. E quando nós fazemos algo personalizado, o que que acontece? Nós não temos concorrência, não é verdade? Por quê? Porque se você faz algo único, você é única e você vai gerar o quê? Resultados únicos também, tá? E quando eu falo aí, então, né, de produtos para face, especificamente uma das maiores dúvidas, né, além de skin booster, de qual mescla que eu uso para clarear a face, mas algo assim que eu recebo todos os dias e que eu vou falar um pouquinho aqui, é qual gel de ácido hialurônico eu devo utilizar com a pressurizada. E aí, gente, não existe, é esse ou é aquele, não. Você precisa conhecer mais profundamente. Você precisa entender quais são as características físicas deste produto, quais são as propriedades reológicas desse ácido hialurônico. E aí eu estou falando de reticulação, eu estou falando de cross-linking, eu estou falando de G-prime, estou falando de coesividade, de elasticidade, peso molecular. Todos esses parâmetros devem ser analisados no momento da escolha correta para que você possa utilizar, né? De acordo com a disfunção que você está tratando. Tudo bem? Tem que conhecer qual é a marca que te dá determinado resultado, uma marca que produz um pouco mais de processo inflamatório, uma marca na qual essa reticulação ela é mais flexível. Tem, gente, produtos no mercado que tem a mesma reticulação, mas os crosslinks são diferentes. Tem produtos que têm a mesma reticulação, tem o mesmo crosslinking, mas a elasticidade, a coesividade dele é diferente e tudo isso vai fazer diferença na hora da escolha do produto, vai fazer diferença no seu resultado final. Porque lembra, quando você trabalha com a pressurizada, principalmente na região de face, você vai modelar. Então, se você não tem um gel adequado, que tenha as propriedades físicas e reológicas que você precisa, você não vai conseguir esse tipo de efeito. Muito pelo contrário, você pode ter intercorrências neste momento, ok? Então, esse pilar de produtos, ele é muito, muito específico e muito importante. A terceira etapa, então, que nós vamos ver agora é o quê, gente? Plano de aplicação. Então, já vimos que precisamos dominar anatomia facial vascular, precisamos dominar a farmacologia dos produtos. Agora nós vamos para o plano de aplicação, né? Essa parte é muito importante, porque o que eu vejo, né, de pessoas, de profissionais não tendo resultados, gente, por quê? Tem uma técnica adequada? Sim. Tem um dispositivo adequado? Sim. Domina a sua anatomia? Sim. Mas no momento de escolher o plano de aplicação, o profissional erra. Então, nós precisamos entender onde está localizada a disfunção. Qual é a camada alvo que eu vou tratar? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu vou tratar flacidez, né? Então, aqui, olha só, eu tenho as camadas da pele. Flacidez, primeiro, o que vem a ser uma flacidez? Ora, flacidez é um déficit de colágeno, onde eu já tenho o rompimento aqui de fibras elásticas, de fibras de colágeno, e eu começo a ter um afrouxamento da pele. Ok. E essa disfunção vai acometer principalmente o quê? As minhas células de fibroblasto. Por quê? Porque eu já não estou mais produzindo essa proteína estrutural.
colágeno e elastina. E também eu vou ter aqui, olha, um déficit de quê? De ácido hialurônico endógeno, das minhas GAGs, né, as glicoaminoglicanas, que estão localizadas onde? Na minha derme. Então, se eu vou tratar flacidez, eu preciso tratar qual plano? Eu preciso tratar a minha derme. Então, as minhas mesclas, as minhas substâncias, os meus ativos devem ser entregues exatamente nesta região. Mas não é incomum eu ver aqui, né, aplicações sendo feitas no subcutâneo. E aí o que que acontece? Você não terá resultado, né? Ou porque colocou uma pressão inadequada, ou porque utilizou uma caneta que não é a caneta específica para entrega dérmica, e aí o fármaco vai passar diretamente ali naquela camada, né? E vai se depositar no subcutâneo. Vai acontecer alguma intercorrência? Neste caso especificamente, não, mas você não terá aí um resultado satisfatório, ok? Por outro lado, eu posso tratar a mesma disfunção com bioestimuladores, por exemplo. Mas o bioestimulador, sim, é um produto onde a indicação dele é de uma entrega subcutânea. Vocês estão vendo como é muito importante o conhecimento farmacológico? Se eu não tivesse o conhecimento farmacológico, agora eu não saberia que um bioestimulador deve ser entregue na camada subcutânea e não na camada dérmica, diferentemente de uma mescla tradicional líquida de flacidez, né? Então, o conhecimento do produto, e aí eu vou saber qual é o plano de aplicação que eu vou utilizar, tá? Então, lembrando aqui que nós temos várias camadas. Nós podemos aqui ter acesso, né, a procedimentos que serão na camada dérmica superficial, dérmica profunda, subcutâneo e também na camada muscular. Então, o plano de aplicação também é uma das etapas muito, muito importantes que vai te dar uma grande segurança para que você não tenha mais medo de tratar, né, região de face com a pressurizada, tá? Saber exatamente qual é a disfunção, qual é a camada alvo e como que você vai chegar até ela. Tudo bem? Vamos para a quarta etapa. A quarta etapa, gente, é a prática clínica. A prática clínica, ela é muito, muito importante. Para quê? Para que você calibre a sua mão, né? Para que você vá se familiarizando cada vez mais com o seu dispositivo, para você entender quais são os volumes dos produtos, das substâncias que você vai aplicar em cada região, né? Então, não deixe de realizar prática clínica. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas, doutora, eu sou iniciante, como é que eu faço? E aí eu vou te dar aqui algumas ideias, né? E são realmente práticas que eu utilizei e que todas as minhas alunas utilizam e funciona muito. Então, primeiramente, depois que você já se capacitou, depois que você já tem todo esse conhecimento, o que eu vou recomendar para você? Faça um grupo de amigas próximas, um grupo de parentes, né? Hoje em dia todo mundo quer se tratar, todo mundo quer se cuidar, então vai lá, começa com a mãe, com a irmã, com a prima, com a sogra, com a cunhada, com a prima, com as suas amigas mais íntimas, né? Com o marido, pega o maridão também, pega o namorado, né? E comece a fazer os procedimentos. Neste momento, tá? O que que você vai fazer? Você vai fazer uma camaradagem com eles, né? Você vai dizer, olha só, eu vou comprar os produtos, eu vou fazer, você vai me ajudar e eu vou te ajudar. Então você já tem tudo ali e você simplesmente vai cobrar o
custo que você tem, o custo dos seus produtos, dos seus insumos. Então, você vai falar: olha, você vai pagar aí 1/3 do que você pagaria no mercado e eu vou fazer as suas aplicações. Gente, e isso funciona muito. Por que que eu estou dizendo isso? Porque pessoas próximas vão te dar um feedback, né? Elas vão dizer com você: olha, senti dor, não senti dor, deu edema, não deu, ficou roxinho, não ficou. E você vai poder acompanhá-las de perto, muito de perto. E isso é muito legal, porque você já começa a fazer um registro disso daí. Tá? Você já vai começando a fazer um registro disso para você e você vai gerando um aprendizado. Nas primeiras vezes, claro que você vai ter um pouco de insegurança, você vai ficar com um pouco de medo, mas entenda que se você já sabe, se você já estudou, se você já tem um conhecimento, você vai colocar aquilo em prática. Ok? E a prática vai aumentando a sua segurança pouco a pouco. Então, pratique intensamente, pratique com as suas amigas, né? Inclusive, gente, entre colegas, tá? Colega de profissão. Eu lembro que há muitos anos atrás eu trocava muito com colegas minhas de profissão. Então, uma fazia na outra, né? E a gente ia dando um feedback uma para outra. Então, isso daí ajuda muito na sua prática clínica. E uma outra dica que é muito importante: sempre que você fizer uma aula hoje, já coloque em prática essa aula no dia seguinte, se possível. Ok? Antes de fazer, dê uma revisada na aula e monte o seu passo a passo. Por quê? Porque quando a gente assiste uma aula uma vez só, a gente só tem 20% de absorção. E ao longo dos dias, a gente vai perdendo isso daí. Ok? E aí você vai ficar mais ou menos com 6 a 5% só retido deste conhecimento. Então, quanto mais vezes você assistir a aula, você ver a prática, você entender os detalhes, você anotar, e quanto mais rapidamente você colocar em prática esses conhecimentos, mais expertise você terá em menos tempo. Ok? Agora vamos para a quinta e última etapa. Ela ficou por último, mas ela é também de muita, muita importância e isso vai acalmar o seu coração, ok? Que é o quê? Você precisa ter uma mentora, você precisa ter um local onde você faça uma troca. Isso é muito importante. Eu tenho um grande amigo que ele fala assim: o carvão longe da brasa esfria, né? Justamente porque se você se ver sozinha e você está fazendo os procedimentos e você não tem com quem trocar, isso pode te dar o quê? Insegurança. Então é muito importante que você faça parte, né, de um grupo, de uma comunidade, que você troque isso e que você tenha um mentor, que você tenha uma mentora, que é uma pessoa que, claro, se você tiver qualquer tipo de emergência, pode te acolher naquele momento e pode cuidar de você, que pode te guiar, que possa te orientar. Isso acalma muito o coração do profissional e acredite, os melhores profissionais, eles sempre têm os seus mentores, né? Sempre, o que que é um mentor? Não é o dono da verdade, não é aquele profissional que sabe tudo, não. É aquele profissional que está a alguns passos na sua frente. Então, ele vai te mostrar exatamente o caminho das pedras. Eu tenho certeza que se você colocar em prática as 5 etapas que você aprendeu hoje aqui, você terá muito sucesso e você vai eliminar de vez todo o medo de realizar tratamentos faciais com a pressurizada. Esse aqui foi o nosso podcast pressurizado. Um grande beijo e eu te vejo no próximo episódio.